Existe um segredo que permaneceu oculto por quase 100 anos. Um mistério guardado por sábios espirituais nos templos silenciosos do Himalaia. Um conhecimento tão poderoso que foi escondido porque poderia transformar para sempre a forma como seres humanos moldam a própria realidade. Tudo começou em 1927, quando um grupo restrito de mestres encontrou um pergaminho antigo escrito em uma linguagem quase esquecida. Esse pergaminho revelava algo que contrariava tudo o que você já ouviu sobre oração, fé e manifestação. A revelação era esta: o universo não responde a pedidos, ele atende a comandos. Enquanto a maioria clama, pede, suplica esperando algo externo, os mestres em silêncio decretam. Eles ordenam com autoridade e o universo, como um reflexo obediente, reorganiza tudo ao redor para cumprir esse decreto. Napoleão Hill já ensinava: pensamentos são coisas, tudo que a mente pode imaginar e acreditar, pode conquistar. Mas havia um detalhe escondido nisso: não basta imaginar, não basta desejar. É necessário ordenar com fé, é preciso decretar com emoção verdadeira. A Bíblia afirma: determinarás tu algum negócio, e ser-te-á firme, e sobre os teus caminhos brilhará a luz. Jó 22:28. Perceba, não está escrito pedirás, está escrito determinarás. Esse é o princípio da criação consciente. A decisão vibracional antecede a manifestação física. Neste momento, enquanto você ouve minha voz, existe algo dentro de você que reconhece essa verdade, que sente que há um poder adormecido pronto para ser despertado. E esse poder se encontra nas palavras que você escolhe declarar, especialmente nos momentos de silêncio da sua alma. Prepare-se. Nos próximos minutos, você terá acesso a um conhecimento capaz de mudar destinos. Vai aprender o real poder dos decretos e descobrir as 7 palavras sagradas que, quando pronunciadas corretamente, reprogramam sua mente, sua energia e sua vida. Mas antes de seguirmos, escreva agora nos comentários: eu não peço, eu decreto. Esse simples gesto ativa uma nova programação, envia um sinal ao universo de que você está pronto para viver como criador consciente, e fortalece essa comunidade de buscadores espirituais comprometidos com a verdade. No ano de 1927, em uma região remota do Himalaia, onde o silêncio é tão profundo que parece ecoar os próprios pensamentos, um grupo de mestres espirituais descobriu algo que desafiava todas as tradições religiosas do Ocidente. Em uma câmara escondida de um antigo mosteiro, eles encontraram um manuscrito milenar, envolto em tecidos antigos e símbolos esquecidos pelo tempo. O que estava escrito ali não era oração, não era súplica, era comando. Uma linguagem de autoridade espiritual que pouquíssimos ousavam usar. O texto afirmava: o universo é um campo que responde à vibração da certeza. Ele não escuta pedidos, ele obedece a decretos. Essa descoberta foi mantida em segredo. Os mestres sabiam que o mundo ainda não estava pronto para compreender a diferença entre pedir com carência e decretar com fé. Eles chamaram esse conhecimento de código da manifestação imediata. Dentro desse código estavam 7 palavras de poder, 7 chaves espirituais capazes de moldar a realidade. Esses sábios sabiam que a palavra humana não é apenas som, é vibração, é energia moldada pela consciência. Quando essa palavra é pronunciada com convicção, ela atravessa os véus do invisível e reorganiza o tecido da existência. Décadas depois, Napoleão Hill escreveria algo que ecoa essa mesma verdade: o subconsciente aceita qualquer ordem transmitida com emoção e certeza. Hill nunca soube dessa descoberta no Himalaia, mas chegou à mesma conclusão: a mente é o canal entre o mundo visível e o invisível, e a palavra é a ponte que conecta os dois. A própria Bíblia confirma isso em Gênesis. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus não pediu luz, ele decretou, e a luz se fez. Essa é a essência da criação. A palavra com autoridade gera realidade, mas a maioria ainda vive apenas pedindo saúde, pedindo amor, pedindo dinheiro. Sem perceber, reforçam a ideia de que não tem, não são, não pode. E o universo, fiel ao espelho vibracional, responde: assim seja. Agora reflita:
Você tem apenas pedido ou tem decretado? Tem vibrado como filho do Criador ou como alguém que vive à margem da abundância? A diferença entre mestres e aqueles que permanecem na escassez está exatamente aqui, no tipo de palavra que sai da boca e na vibração com que ela é lançada. Você vai aprender como essa linguagem funciona. Quais são as palavras exatas que reprogramam o universo e o momento mais poderoso para utilizá-las? Existe uma diferença profunda entre pedir e decretar. Uma diferença que pode ser sentida no coração, percebida pela mente e comprovada nos resultados da vida. Quando alguém pede, no fundo está dizendo ao universo: eu não tenho, eu não sou. Preciso que algo fora de mim resolva a minha vida. Mas quando alguém decreta, afirma com fé: eu sou, está feito. Assim é. Pedir é a linguagem da dúvida. Decretar é a linguagem da certeza. Napoleão Hill escreveu: a fé é um estado mental que pode ser gerado pela autossugestão, e o subconsciente age de acordo com aquilo que aceita como verdade. E o que é um decreto senão uma autossugestão carregada de autoridade? Um comando claro que parte da consciência e não abre espaço para hesitação. Jesus declarou: tudo o que pedirdes crendo que já recebestes, será vosso. O segredo não está em pedir, mas em acreditar que já aconteceu. Isso é decreto. Aqui está o ponto onde muitos falham. Pedem por algo, mas dentro de si carregam dúvida. Falam palavras bonitas, mas vibram medo, escassez e insegurança. E o universo, que responde à vibração e não ao som vazio, devolve apenas o que encontra carente. Decretar, por outro lado, é um ato de fé ativa. Não é arrogância, é alinhamento com o divino. É reconhecer que se fomos feitos à imagem do Criador, então nossa palavra também tem poder criativo. Pedir é esperar. Decretar é decidir. Pedir é olhar para fora. Decretar é acessar o poder que já habita dentro de nós. Agora reflita: quantas vezes você orou como quem implora e não como quem declara? Quantas vezes suas palavras estavam cheias de medo, em vez de certeza? A partir de hoje essa consciência muda. Você não pedirá mais como um necessitado. Você decretará como um filho de Deus, consciente do seu poder interior. E quando isso acontecer, algo extraordinário começará a se mover ao seu redor. O campo quântico, o subconsciente, o universo, tudo responde a quem fala com autoridade espiritual. Agora, imagine por um instante: se você tivesse em suas mãos a chave para transformar qualquer área da sua vida apenas pela forma como fala, como pensaria, como sentiria. Imagine decretar prosperidade e ver portas financeiras se abrindo. Imagine decretar saúde e sentir seu corpo responder. Imagine decretar paz e ver sua mente repousar em serenidade. Isso não é fantasia, é lei espiritual e também lei mental. Napoleão Hill dizia: o homem se torna exatamente aquilo que imagina e mantém em sua mente. Mas ele também alertava: a mente precisa de instruções claras. Palavras vagas produzem resultados vagos. É por isso que os decretos são tão poderosos. Eles são diretos, firmes, inegociáveis. A Bíblia confirma esse princípio em Marcos 11, 2:23. Se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Veja, se alguém disser, não é se alguém implorar, é se alguém declarar com fé. O universo é estruturado para responder à palavra firme, e é exatamente isso que você está prestes a aprender: a forma correta de usar decretos. Quais são as palavras de poder que realinham sua energia? E como utilizá-las no momento certo para que os resultados se manifestem. Não se trata de teoria, mas de prática espiritual e mental que gera frutos visíveis. A partir deste ponto, prepare-se, porque vamos mergulhar no código dos 7 decretos sagrados, aqueles que os mestres preservaram por séculos e que agora estão disponíveis para você. Nos manuscritos encontrados em 1927, os mestres identificaram 7 palavras sagradas, 7 códigos vibracionais que, quando pronunciados em sequência e com fé, têm o poder de reorganizar o campo quântico ao redor daquele que os usa. Essas palavras não foram escolhidas por acaso, foram reconhecidas em tradições espirituais milenares do Egito à Índia, da Cabala aos ensinamentos de Cristo. São elas: eu sou,
Eu decreto, agora está feito, está consumado, assim é. Eu manifesto. Cada uma dessas palavras carrega um peso espiritual, uma frequência, uma chave. Eu sou é o reconhecimento da identidade divina. Foi com essas palavras que Moisés ouviu o nome de Deus. Eu sou o que sou. Quando você diz, eu sou próspero, eu sou saudável, eu sou guiado, está ativando a presença divina dentro de você. Eu decreto é quando você assume o comando vibracional da sua realidade. Não há espaço para dúvida. É decisão espiritual em movimento. Agora é o tempo presente. O universo não entende um dia, talvez. Quem sabe ele opera no agora. O tempo da criação é o tempo da consciência presente. Está feito. Sela o comando. Fecha o ciclo do desejo. Você não espera, você sente que já está. Está consumado. É entrega com fé. As mesmas palavras que Jesus pronunciou na cruz indicando que a missão estava completa. É o fim da ansiedade. É a paz da certeza. Assim, é o acordo com a realidade superior. É a confirmação de que o que foi declarado está em harmonia com a ordem divina. Eu manifesto é a materialização. É a ativação do processo visível. A vibração se torna forma. O invisível se torna palpável. Napoleon Hill dizia que o desejo misturado com fé se transforma em força criadora. E essas palavras, quando ditas com intenção, são exatamente isso. Desejo moldado pela fé. Agora pense, quando foi a última vez que você usou a sua voz como um instrumento de criação e não apenas como um reflexo do medo? Essas 7 palavras não são para serem ditas com pressa, nem como um ritual vazio. Elas são sementes e cada uma, quando plantada com fé, transforma o campo invisível ao seu redor. A mente é o templo, a palavra o altar. E quando você decreta com intenção verdadeira, não apenas o campo espiritual é ativado, o cérebro também entra em estado de criação elevado. Pesquisas recentes da neurociência revelaram algo fascinante. Quando alguém faz um decreto com emoção, clareza e convicção, uma região específica do cérebro é ativada, o que os cientistas chamam de centro de poder neural. Essa área está ligada à motivação, ao foco e à percepção de identidade. Ou seja, quando você diz, eu sou próspero com sentimento real, o cérebro entende aquilo como uma verdade emocional e começa a reorganizar comportamentos, escolhas e percepções para alinhar-se com essa nova identidade. Napoleon Hill antecipou isso décadas antes da ciência comprovar. Ele escreveu: a repetição de afirmações positivas com fé cria uma nova crença no subconsciente, e o subconsciente começa a agir de acordo com essa crença. Isso não é misticismo, é fisiologia. A mente subconsciente não distingue o que é real do que é intensamente imaginado com emoção. Ao decretar, neurotransmissores como dopamina e serotonina são liberados. Essas substâncias estão diretamente ligadas à sensação de bem-estar, motivação e crença no futuro. Ou seja, você começa a se sentir como alguém que já venceu mesmo antes da vitória visível. E é esse estado interno que atrai a vitória externa. Na Bíblia está escrito: o homem é aquilo que pensa em seu coração. Provérbios. O coração na linguagem bíblica não é o órgão físico, é o centro da emoção, da convicção. E o cérebro responde a esse sentimento como um arquiteto respondendo a um plano. Quando você diz, eu decreto que minha vida está em expansão, está feito. Assim, o cérebro começa a buscar caminhos, ideias, comportamentos e conexões que confirmem essa ordem. Mas quando você diz, não sei se vai dar certo, quem sabe um dia, ele fecha as portas porque a dúvida paralisa a criação. Agora pare e reflita. O que seu cérebro tem ouvido da sua boca? Quais comandos você tem dado todos os dias sem perceber? A mente é uma serva fiel. Ela não questiona, ela obedece e tudo começa com um decreto. No próximo capítulo vamos mergulhar nesse estado interior, essencial para que o decreto funcione com poder máximo. O estado de realização. Sentir é criar. Imagine por um instante que tudo o que você deseja já aconteceu. Sinta a paz. Veja os detalhes, perceba como seu corpo reage. Esse é o estado de realização. E ele é a chave invisível que transforma palavras em realidade. Decretar não é apenas falar, é vibrar, é mergulhar emocionalmente na certeza de que o que foi dito já está feito. Napoleon Hill dizia: a emoção é o combustível da fé e a fé é a ponte entre o invisível e o visível.
Sem emoção, o decreto é apenas. Com emoção, ele é um código que reprograma o subconsciente e ordena ao universo que responda. A Bíblia confirma isso quando Jesus ensina: tudo o que pedirdes em oração, crendo que já recebestes, será vosso. Note, não é crer que vai receber, é crer que já recebeu. Esse é o segredo do estado de realização. Você fecha os olhos e diz: eu sou abundante, eu manifesto agora. Está feito. E ao dizer isso, sente como se já estivesse vivendo aquela realidade. O corpo responde, a vibração se eleva e a mente subconsciente registra. Isso é verdade. A maioria das pessoas vive no oposto. Dizem que querem prosperidade, mas sentem escassez. Falam de saúde, mas vibram medo. Querem amor, mas carregam rejeição. E o universo obediente responde ao que é mais forte. A emoção dominante. Por isso, decretar com o corpo tenso, com o coração frio, sem envolvimento é inútil. Mas decretar com entrega, com emoção, com presença, isso cria. A prática é simples, mas poderosa. Antes de decretar, respire fundo, feche os olhos. Imagine o que você deseja como já realizou. Sinta gratidão como se fosse realidade presente. E só então fale. Sinta, fale, acredite. Esse é o ciclo da manifestação. Napoleão Hill afirmava: quando um desejo ardente é misturado com fé, ele se torna uma força irresistível. E o estado de realização é exatamente isso. A fé misturada com o desejo, transformada em comando. No próximo capítulo você vai descobrir quais são os momentos exatos em que esse decreto tem mais poder. Os portais do dia em que o universo está mais receptivo. Nem todos os momentos do dia são iguais. Existem janelas de tempo, portais em que a mente subconsciente está mais aberta, e o campo ao seu redor mais sensível às suas palavras. Os mestres dos Himalaias descobriram que há 3 momentos sagrados em que o decreto se torna mais poderoso: ao nascer do sol, ao pôr do sol e nos 33 minutos antes de dormir. Esses são instantes de transição entre estados de consciência, momentos em que a mente consciente começa a se calar e o subconsciente assume o comando. Napoleão Hill chamava esses períodos de pontes vibracionais. É quando o que é repetido entra mais fundo. É quando o decreto não encontra resistência. Ele penetra direto como uma semente lançada em solo fértil. Ao nascer do sol, o mundo ainda está em silêncio. O ar está carregado de potência. E ao decretar, logo ao acordar, você orienta sua mente e sua vibração para o restante do dia. Você planta a direção. Ao pôr do sol, há uma energia de encerramento, de colheita. É o momento ideal para decretar gratidão, fechamento de ciclos, renascimento interior. Você sela o que construiu e nos 33 minutos antes de dormir, algo profundo acontece. Seu cérebro começa a desacelerar, sai das ondas beta e entra nas frequências alfa e teta, exatamente as frequências da programação subconsciente. Tudo o que é pensado, dito ou sentido nesse intervalo penetra como verdade. É por isso que dormir com preocupações gera mais problemas, mas dormir com decretos gera milagres. Na Bíblia, o salmista escreveu: em paz me deito e logo adormeço, porque só te, Senhor, me fazes repousar seguro. É um decreto de confiança, de entrega, de fé. Napoleão Hill reforçava isso. O último pensamento antes de dormir se tornará a instrução do subconsciente durante a noite. Agora reflita: com que tipo de emoção você tem adormecido? O que tem sido dito por você nos minutos finais do seu dia? É nesse momento que o decreto deve ser feito com calma, com emoção, com verdade. 33 minutos antes de dormir. Esse é o portal. Nos próximos capítulos você aprenderá como falar, o que falar e quais são as 7 regras sagradas que fazem o decreto funcionar com precisão. Decretar é mais do que falar, é uma arte espiritual, e como toda arte sagrada, há princípios que regem seu funcionamento. Os mestres antigos identificaram 7 regras que tornam o decreto eficaz, preciso e poderoso. Essas regras não são opcionais. Elas são os alicerces da manifestação consciente. Regra 1: fale no presente. O universo responde à vibração do agora. Não diga, eu vou ser. Diga, eu sou próspero agora. Use o tempo presente como se aquilo já estivesse acontecendo. Regra 2: evite dúvidas nas palavras. Termos como quem sabe, nestomara,
no espero são venenos vibracionais. Eles enfraquecem a frequência do decreto. Use palavras com certeza como eu manifesto está feito. Assim é. Regra 3. Seja breve e direto. O subconsciente responde melhor a comandos claros. Evite frases longas, confusas ou explicações. Declare com simplicidade e poder. Exemplo: eu sou saudável. O dinheiro me encontra. Minha vida está em expansão. Regra 4. Use voz de comando. Não fale como quem implora. Fale como quem declara. Sua voz deve carregar convicção. Mesmo em silêncio, sua intenção precisa ser firme. Regra 5. Visualize com clareza. Enquanto fala, veja-se vivendo aquilo que está decretando. Crie imagens vívidas, detalhadas, cheias de emoção. A mente subconsciente pensa por imagens. Regra 6. Sinta gratidão e certeza. O sentimento sela o decreto. Gratidão é a prova vibracional de que você acredita. Sinta como se já tivesse recebido. Regra 7. Mantenha sigilo sobre o decreto. Não compartilhe com todos. A energia do decreto precisa de recolhimento para germinar. Falar demais dissipa a força. A criação ama-se. Napoleon Hill diz: os grandes realizadores mantêm seus planos em segredo até que estejam manifestados. E com o decreto é a mesma coisa. Fale com o universo, não com o mundo. Essas 7 regras formam o núcleo do verdadeiro decreto. Quando respeitadas, elas transformam simples palavras em comandos espirituais. Quando ignoradas, tornam o decreto ineficaz. Agora pense: você tem respeitado essas regras em sua forma de falar, pensar e declarar, ou tem desperdiçado energia com frases vazias, cheias de dúvida e pressa? Nos próximos instantes, vamos unir tudo isso em um único processo. O ritual completo, a prática que os mestres usavam para decretar com poder, precisão e resultado. Imagine um momento sagrado do seu dia onde o tempo desacelera. O mundo lá fora silencia e você entra em contato direto com o seu poder de criação. Esse é o ritual dos mestres. Um processo simples, mas profundamente transformador, que une intenção, emoção, palavras e tempo certo. Ele pode ser feito em apenas 3 minutos, mas seus efeitos reverberam por horas, dias, até se manifestarem em forma de realidade. Aqui está o passo a passo. Passo 1. Escolha o momento certo. O ideal é fazer o ritual nos 33 minutos antes de dormir ou logo ao nascer do sol. Esse é o período em que o subconsciente está mais aberto. Desligue celulares, diminua as luzes, crie um ambiente de silêncio e presença. Passo 2. Entre no estado de realização. Antes de falar qualquer coisa, sinta, feche os olhos, respire profundamente. Imagine como será viver aquilo que você deseja. Veja os detalhes, sinta a emoção, agradeça antecipadamente. Este é o estado de criação. Passo 3. Use a sequência exata das palavras sagradas. Agora, com convicção, pronuncie a sequência sagrada. Eu sou, eu decreto. Agora, está feito, está consumado. Assim é, eu manifesto. Exemplo: eu sou próspero. Eu decreto abundância financeira. Agora está feito, está consumado. Assim é, eu manifesto essa nova realidade. Repita esse fluxo por 3 minutos, com presença, sem pressa. Você pode usar diferentes afirmações dentro dessa estrutura. Passo 4. Sinta gratidão profunda. Ao terminar, entre em estado de gratidão. Diga mentalmente: sou grato por tudo que já está se manifestando. Eu confio no tempo divino. Gratidão é o selo energético que confirma, é a prova interior de que você já recebeu. Passo 5. Durma ou siga o dia em paz. Não pense mais no assunto, evite ansiedade. Evite contar para outros. Você já plantou, agora o universo trabalha. Napoleon Hill dizia: a mente subconsciente trabalha continuamente, quer você esteja acordado ou dormindo. E é exatamente isso que esse ritual ativa. O trabalho invisível da criação. Esse é o código dos mestres. Não exige esforço físico, não exige tempo excessivo, mas exige verdade emocional, constância e silêncio interno. E agora que você conhece o ritual, está pronto para receber o decreto mais poderoso do mundo, revelado pelos manuscritos, como a fórmula de manifestação em até 7 dias. Durante séculos, os mestres espirituais guardaram um segredo, um código verbal, que quando usado com pureza de intenção e fé verdadeira, podia alterar rapidamente o campo da realidade.
Esse código foi nomeado por eles como o decreto da manifestação instantânea. Ele combina todas as 7 palavras de poder, numa ordem específica com uma vibração tão elevada, que cria uma espécie de ressonância magnética entre o que é dito e o que começa a se manifestar. Aqui está o decreto revelado. Eu sou a manifestação viva da abundância divina. Eu decreto agora a realização completa do meu propósito. Está feito, está consumado. Assim é. Eu manifesto com fé o que já é meu por direito. Essa frase não é um amuleto, ela é um Quando dita com emoção real, ela ativa o que a neurociência chama de circuito de congruência interna. O ponto em que mente, corpo e espírito vibram em uníssono. Isso gera ação, intuição, oportunidades e resultados fora do comum. Mas os mestres alertavam: esse decreto não deve ser feito com pressa nem com dúvida. Ele deve ser feito uma vez ao dia durante 7 dias seguidos, sempre no mesmo horário sagrado, preferencialmente antes de dormir ou ao amanhã. Cada vez que for dito, pare antes por 1 minuto, respire fundo, feche os olhos, visualize sua vida transformada, sinta gratidão e só então pronuncie com clareza e força. Napoleon Hill ensinava que toda conquista começa com um estado de mente definido, e esse decreto define o estado da mente com precisão, fé e poder. É como se você dissesse ao universo: estou pronto, eu ordeno e sei que será. E o universo, como sempre, responde com exatidão. Mas aqui entra o ponto mais delicado, o último capítulo, o aviso final. Porque um poder tão grande requer uma responsabilidade ainda maior. Todo poder vem acompanhado de um teste, e o poder do decreto não é diferente. O universo não responde apenas ao que você diz, ele responde à intenção por trás das suas palavras. E por isso os mestres deixaram um aviso claro: não brinque com os comandos do espírito. Cada decreto feito com verdade movimenta forças invisíveis que não podem ser interrompidas depois. Decretar é criar, e criar exige responsabilidade. Ao pronunciar um decreto com fé, você ativa não só o subconsciente, mas também campos sutis de energia. Você move correntes. Você convoca respostas. Por isso o primeiro aviso é este: use o decreto apenas para propósitos alinhados com a verdade da alma. Não tente manipular. Não decrete movido por vaidade, inveja ou desespero. Decrete com pureza, com entrega, com amor. O segundo aviso: mantenha silêncio. Não compartilhe seus decretos com outras pessoas. Não busque aprovação. Não explique, não justifique. O segredo precisa de recolhimento para ganhar força. Toda vez que você fala demais sobre algo sagrado, você dispersa a energia. Napoleon Hill chamava isso de dissipação de energia criativa. E ele dizia: mantenha seu propósito firme e protegido até que ele floresça. A Bíblia também orienta: quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto. Mateus 6. O decreto começa no invisível, mas o universo trabalha com precisão, que o tempo da manifestação sempre será o tempo perfeito. Você planta hoje, mas a colheita vem conforme a frequência da sua fé, a constância da sua prática e o alinhamento da sua alma. Agora pare e Você está pronto para usar esse poder com verdade? Você está disposto a decretar em silêncio, confiar no invisível e esperar com sabedoria? Se a resposta for sim, então você está preparado para viver uma nova realidade. Uma realidade criada pela força da sua própria palavra. No próximo e último momento deste roteiro, vamos concluir com uma mensagem poderosa, uma ancoragem espiritual da verdade central de tudo o que você ouviu. Você chegou até aqui e isso já diz muito sobre isso. Você não está buscando apenas informação, você está buscando transformação. Hoje você entendeu que não precisa mais implorar, não precisa mais esperar que algo fora de você mude sua vida. Você tem o poder, você tem a palavra, e mais do que isso, você tem autoridade espiritual. Napoleon Hill dizia: a mente humana, quando aliada à fé, é capaz de transformar o invisível em realidade, e a fé verdadeira não pede, ela decreta. Jesus não pedia aos ventos que cessassem, ele dizia: acalma-te. Não pedia à figueira que seque, ele dizia: nunca mais nasça fruto de ti. E acontecia porque aquele que conhece seu poder não pede, ele declara. Você agora sabe, o universo não responde a palavras fracas repetidas com dúvida. Ele responde a comandos carregados de fé. Ele responde a quem decidiu vibrar como Criador. Agora é com você todas as noites antes de dormir. Entre em silêncio, feche os olhos, respire e visualize, diga: eu sou
Eu decreto agora está feito, está consumado, assim é. Eu manifesto, essa é a linguagem do Espírito, esse é o som da criação, esse é o seu novo caminho. Se essa mensagem tocou você, se algo despertou dentro da sua alma, deixe nos comentários agora como um compromisso com o universo. Eu declaro o meu novo tempo, isso sela a sua decisão, isso envia um sinal, isso mostra que uma nova consciência está ativa. E se você sente que esse vídeo pode ajudar outras pessoas a despertarem também, compartilhe, curta e inscreva-se neste canal com intenção espiritual. Aqui você encontra não apenas conteúdo, mas códigos de transformação interior. Lembre-se, você não foi criado para pedir, você foi criado para governar. E aquele que governa sua mente governa o seu destino. Que a luz da verdade brilhe sobre você, que sua palavra se torne semente fértil, e que cada decreto seja a assinatura do seu novo mundo. Está feito, está consumado, assim é.